Olá, bom dia para você que nos assiste no dia 2 de agosto pela manhã. E se não estiver no dia 2 de agosto, estiver em outro dia e outro horário, boa tarde ou boa noite. Quem fala para você é o Cláudio, eu sou voluntário aqui da ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisa da Conscienciologia. E o tema que eu vou conversar com você hoje é esse aqui: prosperidade, abundância e a conscienciologia. Como é que eu vou desenvolver esse tema? Vamos, antes de desenvolvê-lo, eu quero só falar alguns pontinhos importantes, rápidos, para te posicionar sobre o que é conscienciologia. E aí a gente começa. Tudo bem? Vamos lá? Vamos lá. Olha só, primeira apresentação. A ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisa da Conscienciologia, é uma instituição independente de estudos, ensino e pesquisa fundamentados prioritariamente na conscienciologia. É uma associação sem fins lucrativos. Então, como eu falei, eu sou um voluntário que desejo compartilhar o que eu aprendi de bom com você, para que você possa tirar coisas boas também para a sua vida. Vamos lá? Conscienciologia. A conscienciologia é o termo que foi proposto publicamente em 1981 pelo médico e pesquisador brasileiro Valdo Vieira, para definir a nova ciência dedicada ao estudo da consciência, que, em outros termos, é aquilo que se denomina por ego, por alma, por espírito, por essência, pelo eu, pela individualidade, pela personalidade, pela pessoa, pelo self, o ser ou o sujeito. Para Valdo Vieira, a Conscienciologia parte do princípio de que a manifestação da consciência vai além apenas de um cérebro físico e que é independente ao corpo do ser humano. Vamos continuar? Um breve histórico para te posicionar como é que isso vem se desenvolvendo. Em 1986, o tratado Projeciologia, considerado a obra técnica mais completa de estudo no assunto, e sua primeira edição foi totalmente doada. Olha só, esta obra, esse tratado, tem mais de 1.000 páginas. Eu acho que é algo entre 1.200 a 1.300. Um trabalho hercúleo de Hércules. E ele teve, na sequência, um outro também muito importante. Em 1994, o tratado 700 experimentos da Conscienciologia, Fundamentação da Ciência Conscienciologia, que são esses dois tratados aqui. Este aqui em azul e esse aqui o professor Valdo Vieira. Pilares do paradigma consciencial. A autoexperimentação. A consciência é o pesquisador e o objeto de estudo, ou seja, eu me auto-pesquiso, eu me pesquiso e eu sou objeto dessa pesquisa, usando técnicas muitas, principalmente embasado no método científico. Bioenergética. Aceita e estuda as formas de energias vitais e a sua interação nos relacionamentos interconscienciais. Sobre essa temática especial, nós vamos ter lá na frente um slide que eu vou falar de matéria e energia, que tem muito a ver com isso, está totalmente relacionado. Eu quero até que me aprofundar um pouquinho mais para te ajudar a pensar em coisas que nós normalmente não pensamos no dia a dia. Vamos seguir aqui. Cosmoética é a ética que vai além de uma ética convencional. Para mim, a síntese disso foi quando eu ouvi o Dr. Walter Almeida e a Virginia Sibon, na CIPEC, há muitos anos atrás, falando essa frase que para mim marcou muito. Que ocorra o melhor para todos. Eu sempre lembro até a imagem do Dr. Walter falando isso. Ou seja, não é ocorra o melhor só para mim ou para quem está comigo. É para que ocorra o melhor para todos, para o conjunto, o melhor caminho. Isso me chamou muita atenção. Holossomática, somática de soma e holo de todo, admite a existência de vários corpos ou veículos de manifestação da consciência, como o corpo físico,
esse aqui que eu estou falando com você, o corpo das emoções, o psicossoma, o corpo mental, mental soma. Mas isso tem mais detalhes e outros estudos da Conscienciologia que você vai poder detalhar sobre isso. Vamos continuar. Multidimensionalidade estuda as várias dimensões que a consciência pode se manifestar, não só nesse nosso plano, como planos diversos. E um dos slides que eu vou mostrar lá na frente vai te chamar atenção também para esse paradigma da multidimensionalidade. A multiexistencialidade agora reconhece e estuda a série de vidas intra e extrafísicas, ou seja, intrafísica dentro de um corpo físico. Esse que eu estou usando, que aqui eu me chamo de Cláudio, ou extrafísico, fora do corpo físico. Extrafísicos. Aí vamos continuar. Alternadas e sucessivas que a consciência vive em um seu processo evolutivo. Universalismo. Olha, muito legal aqui o conjunto de ideias derivadas da universalidade, mas o que eu gosto de falar de universalismo é o seguinte: não ser bairrista, não ser sectário, olhar só para o meu umbigo, ou seja, trabalhar junto com todos. Resumidamente isso. Vamos lá? Vamos lá, vem comigo. Fundamentação do princípio da descrença. Isso me chamou muita atenção, muito a atenção quando eu estive na Conscienciologia pela primeira vez, e eu não me recordo em nenhum outro lugar da minha vida onde eu já tenha transitado em qualquer coisa que tenha algo parecido, que é o seguinte: não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informarem aqui. Experimente, tenha suas experiências. Ou seja, avalie, tire suas conclusões. Porque normalmente nos lugares que você vai, que eu vou, não, acredite em mim, siga isso, faça aquilo, tenha toda a confiança, venha de olhos vendados e confie em mim. Gente, aqui é o contrário. Avalie e veja se isso tem a ver contigo. Tem a ver com você? Segue. Tem a ver com você? Não segue. Sabe que isso me lembra até uma frase que atribuem a lá os budistas, que é muito interessante, não tem a ver com religião, mas a frase é muito interessante. Se você, é mais ou menos assim, conheceu, experimentou, gostou, siga, vá em frente. Se você conheceu, experimentou e não gostou, tudo bem, deixe de lado. Gente, esquece o aspecto religioso da coisa, mas a frase é muito legal para a gente poder pensar, poder discernir, que normalmente as pessoas não instigam que a gente pense, querem que a gente fique como os robozinhos manipulados. Vamos continuar. O que você está vendo nessa imagem? O ser humano, qual foi a principal mudança aqui? Se respondeu? Pois é. O homem, aqui a imagem da esquerda, o homem que andava de biga em Roma, é o mesmo homem, o mesmo ser humano que anda de avião a jato agora no século XXI, passados mais de 2.000 anos, é o mesmo ser humano. O que foi que mudou? Mudou a tecnologia. Mudou que agora tem avião que voa. Mudou que ele está com notebook, tem o celular, aquele outro não tinha. Tinha chicote, faca e cavalo, só. Mas a essência do ser humano, na maioria dos casos, é a mesma. Mudou o veículo, mudou a tecnologia. A tecnologia acelera em passos largos, mas o ser humano vai devagar. Olha só, para corroborar com o que eu estou te dizendo. Os sentimentos, que aí eu citei lá atrás, o psicossoma, que é o corpo das emoções, praticamente são os mesmos. E nós temos que trabalhar isso ao longo desses milênios nossos seres humanos. Olha só, a alegria, a raiva, os sentimentos, o medo, os medos são muito parecidos, as tristezas. E aqui eu coloquei o nojo, que é a nojinho, para quem teve oportunidade de assistir ao filme Divertidamente, que são os personagens. Se você não assistiu, recomendo que assista, porque é muito divertido. Continuando no sistema de crenças, agora eu vou falar de ROBEX, que é robotização existencial. Olha só, um bebê, uma criança, você, eu, qualquer outro, nasce e ao longo da sua vida,
Vários softwares são feitos download na cabeça desse ser humano, desde criancinha, adolescente, adulto, sempre. E eles vão baixando cada vez softwares e softwares. E nós começamos a ter padrões de certo e padrões de errado, sem mesmo avaliar se aquilo está certo ou está errado. Se pergunte alguma coisa, por exemplo, por que será que aqui no Brasil, por exemplo, a maioria das pessoas não gostam de gato? Aí o gato preto dá azar. De onde é que vem esse download? Um negócio que parece tão bobo. E o gato, coitado, não tem nada a ver com isso. E por que será que, por exemplo, os egípcios gostavam tanto de gato? Que download eles receberam também? E nós estamos... Vai, pesquisa. Aqui, sobre isso, eu dei 2 exemplos. E olha só, cuidado para não ser reduzido a um robô biológico, uma marionete manipulado por todas e todos. Ok? Para pensar nisso. Isso é muito importante. É a sua vida e a decisão é sua. Continuando nesse aspecto da Robex. Olha só. Foi preciso um vírus para chamar a atenção? Para fazer com que o ser humano parasse? Eu fico vendo, e olha que coisa interessante. Muita gente queria, antes do coronavírus, eu quero estar com a minha família, com meus filhos, com isso. Agora ninguém aguenta estar dentro de casa. Quer dizer, a maioria não aguenta estar dentro de casa e não quer ver os filhos. E aquele saudosismo, pseudo-romantismo e não sei o quê. Veio o coronavírus e bagunçou isso e muito mais. E aí, isso me chama a atenção para essa frase do filósofo Sócrates. Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Você vai passar, a vida vai passar rápido e você pode não atentar porque efetivamente era importante para você fazer, para você contribuir. Então, atente para isso. Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Posso seguir? Obrigado. Vamos lá. Agora nós vamos fazer um exemplo. Poderia ter sido vários exemplos sobre a incoerência do ser humano. Eu escolhi um que me faz pensar muito e eu quero dividir isso com você. Vamos lá. Essa reportagem, essa nota, eu tirei do INCA sobre o tabagismo. E o que mais chama atenção aqui, olha, é o seguinte: 8 milhões de pessoas, de seres humanos, morrendo por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde, também conhecida como OMS. Essa nota é do dia 1º de abril, e não é mentira, e veio do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Vamos continuar nisso, porque isso me chama a atenção, além de ser algo muito ruim. 8 milhões de pessoas ao ano. Gente, tem um município brasileiro que tem 5 mil habitantes, que tem 10 mil habitantes. Eu moro num de uns 115, talvez. Morrem 8 milhões de pessoas por ano com tabagismo. E olha que coisa interessante. O tabagismo é também considerado uma doença pediátrica. Se você é um profissional da área de saúde, talvez eu não esteja dizendo nada novo, isso não surpreenda você. Mas eu, oriundo da engenharia, transitando por engenharia, por mundo corporativo, por outras áreas, isso nunca transitei pela área de saúde, isso me chamou muita atenção, eu fui entender por que é uma doença pediátrica. Eu te confesso que isso, a mim, chocou muito. Vamos continuar mais um pouco? 90%, outra informação, 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 19 anos de idade, sendo 15 anos é a idade média de iniciação. Olha, você já reparou alguém de 25, 30 anos, 40, que nunca fumou, começando a fumar? Eu nunca vi alguém com essa idade. Por quê? É uma doença pediátrica, porque é nessa idade de criança e adolescente que eles começam a fumar. Mais uma informação importante. 100 mil jovens começam a fumar no mundo todo dia, segundo o Banco Mundial. Tá, Cláudio? E onde é que você quer chegar com isso? Eu quero chegar à pergunta que eu me faço, que é a seguinte: como será
que o marketing da indústria do tabaco para chegar nessas crianças e adolescentes. Eu fico imaginando as reuniões do board da companhia, reunidos, os números aumentando, diminuindo, e demandando para a diretoria, gerência de marketing, ações para chegar com esse produto que vai matar os seres humanos, nocivo para vender mais cigarro. Isso que eu estou falando de coisa lícita. Eu não estou falando de nada ilícito. Lícito que a gente tem informações aqui. Como é? Que coisa nojenta. Olha só, aí eu me faço a seguinte pergunta. Será que neste processo todo tem o assédio, a interferência intra- e extrafísica? Ou seja, seres humanos mal intencionados ou consciências, consciências também mal intencionados, que vão se beneficiar negativo, de uma forma patológica? Você já parou para pensar nisso? Isso é algo, principalmente quando eu ouvi, passou a me incomodar ainda mais. E aí o seguinte, ligado a esse assunto, para ajudar a esclarecer essa pergunta que eu deixei aqui em vermelha, são duas perguntas, eu te recomendo, assista a esse filme. Obrigado por fumar. Olha, esse cara, no que ele faz, se você tomá-lo como um profissional, ele é excelente, ele é extremamente competente, mas é como se fosse um sofista, um dos melhores. É bom ao falar, é bom ao comunicar. Porém, não existe ética, não existe cosmoética, não existe nada. Ele é bom no que faz, mas para matar os outros. Ele tem respostas positivas, mas para algo que não presta, gente. Assista esse filme porque é muito bom, ele é muito legal. Você acha em qualquer canto, Netflix, talvez ache até no YouTube. Vale a pena. É uma recomendação, 90 minutos de filme que você vai aprender como é. Vamos lá? Vem comigo, vamos para mais um ponto. Aí eu quero citar a você o seguinte, a partir do oráculo de Delfos, Grécia, exatamente, onde ficavam as pitonisas, que tinham as suas adivinhações. Aí nós estamos retroagindo a uns 2.500 anos atrás, uma frase que me chama muito a atenção. Nós te ipsum, que quer dizer, conhece-te a ti mesmo. Você se conhecer para que você possa tomar as suas decisões, moldar o seu caminho. E aí agora a gente vai pegar de 2.500 anos atrás, dessa importante frase do oráculo de Delfos, e vamos vir para cá, para o século XXI. Nós vamos vir para cá para a frase desse cara que eu gosto muito, o Simon Sinek, que diz: trabalhar duro por algo que você não acredita chama-se estresse. Trabalhar duro por algo que você acredita chama-se paixão. Simon Sinek. Ele é um especialista em empreendedorismo, em liderança, em desenvolvimento pessoal. E eu achei isso muito legal, muito combinado. Lá de trás, 2.000 anos atrás, e a linha de raciocínio do Simon Sinek. Vamos lá? Vem comigo, vamos lá que tem mais coisa interessante para dividir com você. Agora eu quero fazer o seguinte. Como alcançar o que eu chamei nessa palestra de prosperidade em abundância aplicando a conscienciologia? Eu quero dividir contigo 6 pontos que eu entendo como importantes e eu procuro usá-los na minha vida e, para mim, eu entendo que foi positivo, que é positivo e eu quero compartilhar contigo. Vamos lá. Primeiro, sua responsabilidade, nossa responsabilidade, ou é do que você está falando, você vai entender? Eu ouvi do Joel Birman, médico e psicanalista, essa frase aqui: a vida não tem sentido. Nós é que temos que colocar sentido na vida. Para mim, essa frase faz todo o sentido do Joel Birman. Ele estava num café filosófico da TV Cultura, quando eu o conheci e eu vi essa frase. Na minha vida, faz todo sentido essa frase e eu botei sentido. Agora, você que tem que refletir sobre ela e saber como utilizar. E se ela faz sentido para você? Vamos seguir? Item 2. Aí,
eu chamei de montando um quebra-cabeça, uma coisa interessante que aconteceu comigo, importante, eu uso e eu quero dividir contigo. Olha que coisa. Piracicaba, pamonha. Se, Cláudio, você vai falar de receitas de pamonha? Não, porque eu não sei fazer pamonha, eu sei comer pamonha. Eu quero dizer que eu estava em Piracicaba, terra da pamonha, tinha ido visitar minha mãe, eu sempre vou frequentemente visitá-la, isso antes da pandemia, né? No final do ano passado, estava lá, e aí o seguinte, eu saí para caminhar, este sou eu, tá tudo bem, mas a figura é muito mais nova, não tem cabelo branco, tá muito magro, mas tudo bem, faz de conta. Sou eu. E ouvindo uma tertúlia antiga do Valdo Vieira. Eu saio sempre cedo para caminhar, eu gosto. Eu já tinha aprendido isso e o que eu aprendi ainda reforçou o que eu havia aprendido. Que é o seguinte, o Valdo comentou isso. Ele recomendou ler esse livro, Fique de Bem com Seu Cérebro, da neurocientista Susana Herculano. Aí sabe o que foi que eu fiz? Eu estava aqui com o celular. Eu parei uma sombra, abri o bloco de notas do celular e comecei a anotar o que ele estava falando, o livro, o nome, isso e aquilo, e fui buscar depois na internet. Gente, algo extremamente positivo. Foi tão bom que eu estou dividindo contigo. Olha só algumas coisas importantes que eu aprendi. Eu vou fazer um recorte de coisas muito boas que tem nesse livro, da Susana Herculano. Olha essa frase. Quando ela fala da reorganização, aqui eu chamei de reorganização do cérebro, e ela toca essa frase que está na página 13. A tristeza é uma emoção importante e útil. O cérebro precisa parar para se reorganizar. Você não pode ficar feliz o tempo todo, feito um bobo alegre. Não tem como. O cérebro precisa parar para descansar um pouco. E a sociedade sociopatológica te cobra de ficar feliz o tempo todo. De vez em quando ficar quietinho, recarregar a bateria, isso faz parte do cargo de a máquina ser humano se reestabelecer. E olha o que eu fui ouvir depois disto, sei lá, acho que 1 ou 2 meses depois, olha o que eu ouvi dele. Dele quem? Você talvez conheça, é bem provável que conheça o professor filósofo Mário Sérgio Cortella. Alinhado com o que ela disse, olha só o que ele disse, que ninguém é feliz o tempo todo. Quem é feliz o tempo todo não é feliz, é tonto. Sabe, esses negócios vão trazendo tranquilidade, por quê? Porque você vai entendendo o mundo e você deixa de ser marionete na mão dos outros. Simples assim. E pode contribuir, assim como eu espero que eu esteja contribuindo, com você. Vamos seguir? Vem comigo. Vamos para o item. Lembra que são 6? Vamos para o item 3 agora. Felicidade. Eu já fiz uma palestra na CIPEC que eu comentei esse slide. Se você já viu, beleza. Se não viu, vamos lá. Eu acho muito importante comentá-lo aqui. Dividida em 2 partes. Uma, felicidade externa ou processual, onde eu dependo de um aplauso, onde eu dependo de comprar uma casa, um carro, um não sei o quê, para eu estar feliz. Por que externa? Porque isso vem de fora, não veio de dentro de mim, do meu entendimento. Ou, 2, uma felicidade interna, que ela vem de dentro de mim. Eu estou entendendo coisas que me fazem bem, como um exercício, como levar o cachorro para passear. Às vezes nem sempre ele quer sair tão cedo comigo para passear, mas isso me faz bem. Aprender coisas novas. Aqui tem uma imagem da holoteca lá do CAEC. Aprender coisas novas e poder dividir isso comigo. Você está vendo que são coisas tão simples e tão importantes que contribuem muito mais, pelo menos para mim, contribuem muito mais com a felicidade? Vamos seguir? Vem comigo, vamos para outro item. Item 4, o equilíbrio. Que equilíbrio, Cláudio? Eu quero comentar que o óbvio não é óbvio. Como assim o óbvio não? Veja essa imagem. O que é que te diz? Que precisa haver um equilíbrio. Nós trabalhamos nas nossas devidas profissões, carreiras, negócios para gerarmos riquezas, ok? Mas isso precisa ter um equilíbrio na balança, nem muito para um lado, nem muito para o outro. E é o equilíbrio que nos traz bem-estar. E o meu sou eu que tenho que identificar. O seu é você. Tá? Vamos lá? Vamos lá. 5. Aqui eu quero comentar ferramentas que estão à nossa disposição. A maioria delas eu usei e outras nem não cheguei a usar, mas a maioria eu usei.
e vou dividir com você. A primeira, da educação financeira pessoal. Eu já dei só um comentário, eu dei uma palestra, você pega aí no canal da CIPEC, onde eu falei de educação financeira pessoal com um viés, um entendimento da conscienciologia. E aí eu detalho isso muito mais lá. Aqui eu dou uma pincelada sobre isso. Preço e valor. Preço é o dinheiro que eu tirei do bolso. Valor é a percepção daquilo. É muito mais importante do que o preço. De repente, você vai pagar R$ 100 em alguma coisa, onde você tem uma percepção de valor que aquilo vale 1.000, muito mais, e você quer aquilo. Então, preço e valor são coisas diferentes. Quem me ajudou a entender essas coisas de educação financeira, etc., preço e valor, olha, os principais a mim. O Gustavo Cerbasi, brasileiro, que foi quem começou isso há mais de 20 anos atrás. Também o Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que acho que deve estar fazendo agora, esse ano, 22 ou 23 anos da publicação da primeira edição dele. É um livro muito legal que eu também recomendo você ler. José Cobori é um cara que fala de investimento e finanças. Eu gosto que ele é muito analítico, gosto muito dele, sem oba-oba, sem isso. Bem oriental, bem analítico. Tem outros também, eu não coloquei aqui, eu sei do trabalho, mas eu não acompanho, não me aprofundei, como a Nath Arcuri, é muito conhecida, é muito simpática, mas eu não conheço o trabalho dela. Tem um cara que faz o trabalho do, acho que é Primo Rico, alguma coisa assim. Eu não conheço o trabalho dele, foi muito superficial, parece que é muito legal, aí você vai ter que ir atrás. Eu estou falando de pessoas que eu li livros, que eu li obras, e coisas que eu apliquei na minha vida. Tá? Mentoria, coach, PNL. Vamos lá. Coach, primeiro. Toda formiga é coach. Olha, se você é coach, não se senta ofendido comigo, ofendida comigo, porque tudo que você vê um coach, tem uma formiga. Até eu tenho formação em coach, então se você for, nós somos colegas. Só que eu usei e uso o conhecimento do coach para mim, ao meu entendimento, hoje eu não atendo como coach. Mas o que ele te traz de entendimento, um bom profissional coach mesmo, é muito positivo. E a mentoria, que tem a seguinte diferença para quem não é desse mundo, não conhece. O mentor, além do mais do que o conhecimento do coach, ele tem obrigação de te guiar, ele vai te passar por um caminho que ele já trilhou. Vamos ver uma coisa que muita gente atenta, vamos dizer, emagrecimento. A pessoa tinha tantos quilos, conseguiu emagrecer por determinados motivos, trilhou um determinado caminho e sabe te conduzir por ali, porque é um caminho que ele trilhou. Eu citei aqui a PNL, que é Programação Neurolinguística, que eu acho muito importante, ainda mais que o Waldo vivia dizendo, estudar muito o cérebro, estudar o cérebro. Então, coisas que estão ligadas a isso, como PNL, que é Programação Neurolinguística, entender como ela funciona, como o nosso cérebro, uma máquina, funciona. Por quê? Porque aí eu entendo o meu comportamento, alegria, tristezas, ações que eu tomei racionais e irracionais, tá? Às vezes a gente acha que está sendo totalmente racional, e não está. A gente está sendo racional dentro de uma irracionalidade, como disse a professora Suzana Ercolano no livro dela. E a gente passa a se entender, e a entender o outro, e aí a vida fluir melhor. Vamos lá? Vamos lá. 3, psicologia, terapia. Eu citei isso aqui porque eu acabei aprendendo com uma palestra, eu estava com o Roberto Chiniachik, e ele comentou o seguinte, eu não dava a devida importância até que o Roberto Chiniachik falou a seguinte coisa, aí terapia e psicologia e coisas afins, para mim, passaram a ter muita importância. Quando ele citou o seguinte, que ele era preparador mental da equipe brasileira de vôlei. Eu não lembro se era masculino ou a equipe feminina. O que ele comentou? Gente, não tem preparador físico, não tem um médico, não tem nutricionistas que vão ver a dieta daqueles atletas de alta performance. Se tem tudo isso, mais um pouco, você precisa ter alguém para preparar a condição, a mente daqueles atletas para ter melhores resultados. Foi a partir daí que eu comecei a atentar à importância de um bom profissional. Por quê? Se eu fiz o exercício físico, eu cuidei do meu corpo, eu preciso cuidar da minha mente também. E a sociopatológica onde a gente vive não está interessado em
nos conduzir para cuidar bem da mente. É obrigação nossa fazer isso e buscarmos quem pode contribuir positivamente com a gente. Então, tá aí o meu entendimento e hoje o respeito que eu tenho muito grande por essas atividades. Atividade física, aí você vai me dizer, Cláudia, atividade física, importância, mas você vai falar o quê? Receita da vovó? Não, eu vou falar que a vovó fala que tem que fazer a boa atividade física, além da boa alimentação, mas eu vou comentar alguns recortes do livro, de novo, da professora Suzana Herculano, aonde ela comenta o seguinte na página 34. Um excelente estímulo é o exercício físico, que desencadeia a produção de opioides endógenos. Bem, se você for da área médica, está entendendo tudo. Mas vamos lá. Quem não é da área médica está liberando do nosso corpo substâncias químicas muito boas, muito agradáveis, que vão nos fazer muito bem. Então, uma caminhadinha é super bom. Eu já fazia, hoje eu faço que, em média, no mínimo 5 vezes por semana, pela manhã, 25, 30 minutos de caminhada, sem forçar. E o importante é manter a constância, sempre constante. Então, o livro da Suzana Herculano veio reforçar e me botar ainda com mais disciplina, o que era 3 virou 5. Página 35. Fazer exercícios pela manhã, é uma ótima maneira de intensificar a sensibilidade do sistema de recompensas e, portanto, a motivação pelas horas seguintes. Gente, é pura verdade. Eu estou aplicando na minha vida o que eu aprendi num livro. Aí você é teórico. Não, eu peguei, entendi, apliquei, vi que tem a ver, tá legal. Vamos lá? Vamos lá. E agora nós vamos falar sobre conscienciologia, um pouco de ferramentas da conscienciologia. Olha aqui a evolução do ser humano. Do macaco aqui a consciência. Você não foi mais, tudo bem, mas eu fui. Então, do macaco à consciência livre. Um dia a gente chega lá. Vamos lá. Aplicar no dia a dia conceitos tais quais: instigar o pensamento lógico, o pensamento racional. Entender a importância, que a emoção é importante. E não embarcar em emocionalismos de uma sociedade intrafísica patológica, doentia, que se comove, que chora por qualquer coisa, que fica alegre por qualquer coisa. Aqui eu vou pegar até um posicionamento que eu gosto muito dos filósofos estoicos da Grécia, estou puxando aí para mais de 2000 anos atrás, que sem o excesso da emoção, sem o excesso da tristeza, mas o equilíbrio, o centrado, isso é muito importante, para fluir com tranquilidade e trazer na vida o que precisa ser feito. Gente, isso é muito legal. Vamos lá. Entender que essa é uma frase do Valdo Vieira, comentava, eu redigi aqui. Entender que nós vivemos em um grande hospital-escola. Este é o planeta Terra, um grande hospital-escola. E que nós devemos passar na frente o hospital, passar na frente a escola do hospital. E ele também vinha dizendo o seguinte, outra frase que eu pego para mim, e eu pego para aplicar. Nesse hospital-escola está cheio de doido. Ou está cheio de doentes. O menos doente cuida do mais doente. O menos doido cuida do mais doido. É isso, gente. Isso é um caminho importante. E aqui só se evolui com estudo e trabalho. Olha um diálogo que o Valdo comentou que ele teve com um amigo dele. O amigo disse, mas Valdo, você estuda muito. E ele respondeu, você já viu alguém evoluir na ignorância? Já parou para pensar? Porque tem gente que talvez te critique, você está estudando muito, você já ouviu alguém evoluir, melhorar na ignorância? Eu fiquei pensando, eu não lembro, eu não vi até agora. Vamos continuar? Vamos continuar. Vem comigo. Outra coisa legal, o binômio, admiração e discordância. Isso aqui foi muito legal entender o binômio admiração e discordância, porque é o seguinte, eu posso te conhecer e você pode me conhecer, admirar coisas de você e discordar. Por quê? Nós viemos num pensamento de uma dicotomia, ou sim ou não, ou claro ou escuro, ou o céu ou a terra, se eu concordo e te admiro com certa... eu não posso discordar de outras coisas. E você já parou da onde esse download foi feito para a gente? Eu não tenho certeza, mas eu acho que esse download veio para a gente,
herança do pensamento judaico-cristão, que veio a herança dos hebreus. Ou está certo ou está errado, é isso ou aquilo. E a gente embarca sem entender o que está acontecendo. Então, eu posso admirar você por várias coisas e discordar de outras. Ou, o contrário, tem pessoas que eu posso discordar de uma série de coisas, mas uma ou outra coisa, ao meu entender, tem coerência, é positivo. Então não dá para jogar tudo no mesmo balaio, é tudo certo, é tudo errado. Essa dicotomia que nós vivemos na sociedade, ou é isso ou aquilo, você está comigo ou está contra mim? Vamos lá? Vamos continuar. Outra coisa importante foi quando eu conheci e entendi o trinômio motivação, trabalho e lazer. Aqui eu gosto de simplificar e me lembra uma frase de Confúcio, filósofo chinês, que era mais ou menos assim. Quando você descobre na vida algo que você gosta de fazer, nunca mais você vai precisar trabalhar só um dia na vida, porque as coisas se misturam. O trabalho, o lazer, a atividade, você está emocionado por fazer isso. Ok? Cria motivação. E etc., que pode ter muito mais... E tem, né, muito mais coisas, mas eu queria citar esses pontos aqui. E agora nós vamos para o sexto e último ponto dessas nossas dicas, desse compartilhamento. Lembrar para você que nós somos energia, matéria, corpo humano, matéria e energia. Como assim? Não estou entendendo. Olha só, vou te perguntar se você já parou para pensar nisso que eu vou te mostrar. Aqui tem um grupo de pessoas. Estamos todas de máscaras porque estamos no momento da pandemia. Se você estiver assistindo a esse vídeo pós-pandemia, é por isso que eu coloquei. Já espero que tenha passado, quando você tiver, pode estar vendo, mas nesse momento tem pandemia. Aí agora, olha isso aqui. Seres humanos, vários. Eu peguei uma mão. Uma mão, é a mão aqui, ó. Poderia ter sido o dedo, poderia ter sido a ponta do nariz, ó, a orelha, o rim, o fígado, qualquer coisa. Mas eu peguei a mão. Por quê? Porque eu quis. E aí, a gente vai pegar e vai aprofundar com um microscópio na mão e nós vamos ver que a mão é feita de células. O pessoal da biologia sabe cada desenho que é mitocôndrio, que é isso, que é aquilo. Conhece bem isso daí. Então, a mão é formada por células. E a célula é formada pelo quê? Por uma série de moléculas. Eu poderia pegar aqui para mostrar para você uma proteína, um lipídio, um glicídio, uma gordura. Vamos simplificar. Como o ser humano tem, em média, 70% de água, essas células têm muita água. Poderia ser uma proteína, qualquer coisa. É que a molécula da água é mais simples, ó, e está mais palpável para nós. Nós bebemos água, olha o copo d'água aqui, e nós temos aqui H2O, molécula da água. Para que eu estou mostrando isso? Porque o ser humano é feito por moléculas. E as moléculas são feitas de átomos. Então, você que está me assistindo, já parou para pensar que você, consciência, é um conjunto de átomos que estão ligados entre si, aonde tem prótons, nêutrons e elétrons vibrando? É isso que nós somos? Exatamente. É essa união. Se deixar de haver esta ligação entre eles, essas ligações químicas, a gente deixa de existir. Simples assim. Vamos continuar? Então, nós somos energia também, e isso está dentro de nós. E a gente acha, nem sei o que o pessoal acha. E depois dos átomos, Cláudio, o que é que vem? O pessoal da física diz que vem um tal de vácuo quântico. E não vamos falar sobre isso aqui, porque isso daria tema para uma outra palestra. Vamos falar sobre o que você sabe sobre vácuo quântico. Nem o pessoal da física sabe muito sobre isso. Mas vamos continuar. Deu para ter uma ideia? Era isso que eu queria compartilhar com você. Agora, olha só. Ação. O que é ação? Essa figura aqui, que eu coloquei, nós já estamos no final da palestra. Espero que você tenha aguentado chegar até aqui. Se aguentou, parabéns. Agora eu vou dizer para você o seguinte. Ação. Pega uma coisa. Uma que eu falei, que você achou interessante, que você achou legal, que pode contribuir com você e com quem está junto de você. Anota essa uma coisa e começa a pesquisar, começa a ir atrás, pegou aqueles livros que eu comentei, abrir para outras que... Porque se você faz isso, a minha atividade, o meu trabalho foi positivo, eu contribuindo positivamente para você, como muitos já contribuíram positivamente para mim.
Pega uma coisa, anota e vai atrás. Não deixa isso engavetado em algum canto da cabeça que daqui a pouco tem um delete. E olha só, olha essas pessoas aqui. Todos nós estamos nos esforçando para melhorar. Esta imagem aqui, com essas várias pessoas diferentes, mais jovens, mais velhas, mais altas, mais magras, mais gordos, branco, preto, amarelo, somos nós que estamos fazendo um esforço para melhorar. Parabéns para todos nós. Eu que cheguei até aqui, que é muito legal passar isso para você. Você que foi um herói, uma heroína que veio até aqui comigo, valeu. E para terminar, eu quero deixar a frase desse cara que, na minha opinião, foi um cara fantástico na humanidade. Que aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico. Em pensar que ele conseguiu fazer isso tudo em campos de batalha, no meio daquela confusão toda e ainda escrever livro. Olha só. Galera, obrigado pela atenção. Valeu. Tchau.